crianças, bem-vindos ao terceiro dia de EBF, Aventuras no Reino Dourado. Eu sou a tia Sabrina e hoje eu vou dar continuidade à história contada por tia Thalita. Hoje a gente vai contar a história de Daniel nos capítulos 4 e 5. E nós vimos com tia Thalita que o rei Nabucodonosor testemunhou o poder de Deus, com tudo o que aconteceu lá na fornalha e com os amigos de Daniel. Mas vocês acham que isso mudou algo na vida do rei? Infelizmente não. Ele continuou adorando e buscando os seus deuses e nem ligou para o rei de Daniel e seus amigos. Mas um dia, tudo estava indo bem com o rei, mas um dia ele teve um sonho muito estranho. Ele sonhou com uma árvore que cresceu muito até o céu. E nessa árvore vieram muitas pessoas e muitos animais para viverem ao redor dela, se alimentarem dos seus frutos e aproveitarem a sua sombra. Mas de repente, ele ouve a voz de um ser celestial que manda cortar essa árvore e ficar apenas o topo da árvore. Embora a copa tivesse sido cortada, as suas raízes permaneceram. O anjo falou outras coisas que perturbaram ainda mais o rei. E quando o rei acordou, ele ficou muito intrigado sobre o que significaria aquele sonho. Ele mandou chamar muitos sábios do reino, mas ninguém conseguiu descobrir. Até que entra em cena Daniel. E ele vem para desvendar o mistério daquele sonho, pois Deus havia dado a Daniel o dom de interpretar sonhos e mistérios. Foi então que Daniel lhe falou que aquela árvore, na verdade, era o rei. Daniel lhe falou que aquela árvore, na verdade, era o rei, que cresceu muito com seu reino e se tornou um homem forte e poderoso. Mas que Deus ia cortar ele de viver entre os humanos. E ele iria viver agora como lobo, comendo capim como bois. Mas que isso não duraria para sempre. Isso duraria a quantidade de 7 anos, mas que ele voltaria a ser humano e viver como homem quando ele glorificasse ao Senhor que está nos céus. Mas Daniel o aconselhou que ele deveria ajudar as pessoas e parar de praticar maldades, que quem sabe assim Deus o deixaria viver em paz. Mas o rei não ouviu o conselho de Daniel e continuou vivendo do seu jeito, adorando aos seus deuses. Quando foi 1 ano depois disso, o rei estava admirando o seu reino e a sua grandeza, quando ouviu uma voz. Nesse instante, ele ficou completamente louco e saiu da vivência dos humanos e foi comer capim como boi. Mas, como Daniel havia dito, aquilo não duraria para sempre. Depois de 7 anos, mesmo ele estando naquela situação, Deus o permitiu que ele voltasse à vivência com os humanos e que ele glorificasse a Deus e admitisse que só há um Deus único e verdadeiro. Que pena que o rei não passou essa história adiante e não ensinou aos seus filhos e netos sobre quem é o único e verdadeiro Deus. Depois de muito tempo, quando o neto de Nabucodonosor, chamado Beltesazar, virou rei, ele deu uma festa para 1000 homens e mandou pegar os objetos da casa do Senhor para que eles bebessem vinho nele. Vocês imaginam que coisa terrível, que absurdo, mandou pegar os objetos de prata e ouro da casa do Senhor para usá-los na sua festa ali adorando a outros deuses. Então, enquanto eles festejavam, apareceu uma mão na parede, mas só a mão. Foi nesse momento que essa mão escreveu uma frase que dizia assim: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Então o rei ficou chocado com aquela mão, ele ficou tremendo de medo. E aí ninguém sabia desvendar o que estava escrito ali. Ele chamou sábios, pessoas inteligentes para desvendarem qual era o significado daquela frase, mas ninguém sabia. Foi então que a rainha mãe, que conhecia a história de Daniel, lembrou que ele era um homem com o dom de interpretar sonhos, de interpretar mistérios, e com certeza ele saberia qual é o significado daquilo. E Daniel foi chamado. O rei o elogiou muito e disse que lhe ofereceria muitos presentes se ele descobrisse o que aquilo significava. Mas Daniel, ele não aceitou nenhum presente. Ele disse que poderia dar a outra pessoa, porque ele sabia muito bem como usar o dom de Deus. Ele poderia aceitar presentes, aceitar dinheiro e ficar muito rico com todas aquelas coisas que ele sabia fazer, todo aquele dom de interpretar mistérios. Mas Daniel sabia que Deus tinha dado aquele dom a ele para que ele servisse ao Senhor e não como uma forma de ganhar vantagem com isso. Foi então que Daniel
descobriu e informou ao rei o significado daquela frase: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Mene significava que os dias do rei estavam contados e o seu fim estava próximo. Tekel significava que o rei foi pesado na balança e achado em falta. E Parsim, que o reino foi dividido e seria entregue a outro. Depois que Daniel desvendou aquele mistério, o rei deu a ele muitos presentes e ficou feliz porque Daniel tinha desvendado aquilo. Mas, naquela mesma noite, aquele rei orgulhoso foi morto por outro rei que invadiu o reino. Agora eu quero que a gente pense um pouco sobre duas coisas. Primeiro, se existisse uma balança, vocês acham que nós nos sairíamos bem ou mal? Eu tenho uma notícia triste para vocês. A gente se sairia bem mal, sabia? Por quê? Porque todos nós temos pecados, todos somos pecadores e somente Jesus Cristo é que pode nos perdoar, nos salvar e nos livrar. Somente através dele que nós podemos alcançar a vida eterna. E outra coisa, Deus nos dá dons e talentos, assim como ele deu a Daniel. Deus nos dá habilidades para fazer várias coisas. E nós devemos fazer essas coisas sempre buscando glorificar ao Senhor. Nós devemos fazer essas coisas buscando servir ao Senhor. E agora a tia Sabrina vai ler um versículo para a gente memorizar junto, tá bom? Ele se encontra lá no Salmos, capítulo 100, versículo 2. E diz assim: Servir ao Senhor com alegria. Novamente, servir ao Senhor com alegria. Nós devemos buscar servir ao Senhor sempre, com nossas habilidades, com os nossos dons, mas não somente servir, nós devemos buscar servir ao Senhor sempre com alegria. É isso, crianças, agora fiquem com os próximos vídeos, onde a gente vai ter a oficina de criatividade e as atividades, tá bom? Até a próxima história!